Mesmo que haja uma publicou na página da Diocese. Boa noite, pessoal. Vão se acomodando aí para a gente começar. Eu vou abrir aqui a telinha do chat no grupo. Mandar outro recado aqui no grupo, falando que estamos começando. Dá mais uns minutinhos aqui até para que todo mundo se acomode. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos continuar aqui o que a gente falou na aula passada, poucas pessoas presentes, porém, né, o que importa é que vocês já estão aqui. Bom, na aula passada a gente começou a falar do Foucault, né? Falamos um pouco sobre a primeira parte, a parte do suplício, né? E agora a gente tem que dar continuidade a isso, e essa continuidade a gente dá por meio do que a gente precisa chamar aqui da estrutura punitiva, né, da estrutura de punição. Essa estrutura é bem interessante do ponto de vista jurídico e social, para a gente ter algumas questões aqui a serem analisadas, né, dentro disso. Se a gente fala que houve em determinado momento da sociedade, como a gente falou lá passada, um rompimento social com a ideia do suplício, né? Que o suplício não era mais, digamos assim, aceito quanto às suas consequências em âmbito social, né? E não só isso, mas também que havia uma necessidade política e jurídica, normativa, de uma reestruturação da sociedade, né? Nesse sentido. A gente pode dizer o seguinte, que, como a gente falou na aula passada para vocês, há uma questão importante, né, que a gente dizia na aula passada sobre o que a gente fala sobre a necessidade
de a estrutura política deixar de ser uma estrutura unilateral, uma estrutura onde se detém o poder, né? Isso que a gente falava lá passada, onde havia uma intenção unilateral de poder, uma instituição legítima de poder, para que esse poder pudesse ser institucionalizado, pulverizado em várias delimitações, né? Para essas delimitações, o Foucault, em outras obras, A Lei do Vigiar e Punir, né, ele vai acabar chamando essa estrutura de estrutura de poder que deriva de uma estrutura biológica de ação sobre o poder, né? Basicamente, a gente falou isso já, né? Mas eu acho necessário repetir nesse primeiro momento de aula. Há um momento em que a gente deve definir que há uma diferenciação sensível, há uma função dupla entre o que a gente pode chamar de bios, né, como vida, porque bios não determina necessariamente como tradução, como conceito político, um conceito de vida pura, né? O Bloss-Leben, né, que vai ser chamado aqui, um conceito de vida pura. Quando se trata do conceito de bios, a gente necessariamente está tratando de um conceito de vida qualificada por um instrumento político ou racional, né? Uma racionalidade, um elemento de juízo de valor. Lembra quando a gente aprendeu lá no ano passado, no segundo bimestre de vocês, quando a gente aprendeu a ideia kantiana, né, sobre o juízo de valor, o dever ser. Essa questão começa a aparecer justamente a partir do ponto em que a política começa a tomar estruturas jurídicas, né? Essas estruturas jurídicas, por assim dizer, começam a qualificar o sentido da pessoa, o sentido do indivíduo a partir da sua racionalidade. A gente chegou a aprender isso em algum momento lá no segundo bimestre, né? A racionalidade, ela toma uma forma central no desenvolvimento jurídico e político da sociedade, né? O que significa dizer isso? Significa que em algum momento as legitimidades elas param de ser estruturas, como que a gente pode dizer, estruturas úteis. Não temos mais a sociedade lidando com legitimidade teocêntrica, teológica, não temos mais a sociedade lidando com legitimidade que não seja por uma qualificação jurídica específica, né, ou virtuosa, né? Então aqui a gente pode tratar talvez como que há um momento da sociedade, há uma secularização, né, dos conceitos políticos, basicamente fazendo com que esses conceitos se tornem jurídicos, as determinações são jurídicas. Sendo assim, a qualificação humana ela passa a ser estruturalmente jurídica, né? Aqui a gente pode traduzir isso para o conceito de cidadão, né? O conceito de cidadania. O conceito de cidadania é um conceito estritamente racional e jurídico que qualifica um conteúdo humano quanto à sua estrutura, né? O corpo pouco diz dentro de uma sociedade, o que diz sobre a pessoa, na verdade, é o seu conceito jurídico, político, de cidadania, de exercício social a partir do direito. E essa qualificação à vida, né, essa qualificação que a gente vai tratar aqui como sendo bios. Quando não há uma qualificação política sobre determinado corpo, sobre determinado indivíduo, a palavra grega que vai determinar essa pessoa não é bios, né? É a ideia do zoé, né? Eu vou até escrever aqui no chat de vocês, bios, vida politicamente qualificada, né? E zoé, vida pura. Né? Aí, coloquei aí no chat de vocês aí essas duas palavras. Se a gente está tratando desse novo paradigma de poder, a gente está tratando como biopolítica, porque a política começa a agir sobre a estrutura, né, o poder, né, biopoder. O poder agora é exercido sobre a estrutura não do corpo, né, não da estrutura do corpo, não da estrutura do indivíduo puro.
agora a política, agora o poder é exercido sobre as qualificações jurídicas do indivíduo. A gente pode ver isso na época do suplício, como era diferente, né? Porque naquele momento em que a gente tinha majoritariamente estruturas de monopoder, né? Estruturas de potestas, né? Estruturas autocráticas, onde essa qualificação, a qualificação, ela não era dada por uma estrutura de qualificação social, ela era dada por uma estrutura de qualificação de poder unilateral. Era o rei, era o líder, era o imperador, era aquele que decide sobre a vida, era aquele que qualificava aquela vida, né? Então ele partia da vida pura da pessoa, ele partia da vida pura da pessoa para instituir a punição. E essa punição permitia-se ser uma vida qualificada pela própria pessoa que punia, pelo decisor da punição. E por isso que podia ser o suplício, podia ser a morte, podia ser a tortura. Porque o que qualificava o sentido da punição era a legitimidade daquele que pune, né? A partir do momento que essa vida passa a ser qualificada por um instrumento jurídico, né, não mais temos aqui uma função unilateral. A gente passa a ter uma função tecnicamente universal, né, uma função jurídica que determina a qualificação da pessoa. Isso significa dizer que essa qualificação dessa pessoa, ela passa a ser dada não por alguém, mas por um caráter subjetivo, aquilo que a gente vai chamar de caráter de dever ser, né? Um juízo de valor atribuído universalmente e válido por uma estrutura constitucional, né? Ou seja, aqui a gente não tem mais como atribuir legitimamente o suplício ou a estrutura punitiva específica para aquela pessoa, né? Isso aqui a gente pode dar exemplos muito claros, né? Por exemplo, acho que em algum momento a gente já conversou sobre esse exemplo. A lei penal, ela não pode ser feita em relação de alguém, né? Você não pode criar uma lei penal para punir alguém específico por um crime pregresso. Vocês sabem disso, já aprenderam em penal. Lembrem-se, se alguém comete um crime que não era crime até ontem, e graças ao crime dessa pessoa, o legislativo vai lá e faz um crime baseado nisso, esse crime feito agora não atinge a pessoa que cometeu o crime primeiramente, porque a lei penal, ela não é feita para alguém, ela é feita generalizada, ela é feita para todos os indivíduos, né? Não sei se vocês lembram, um exemplo clássico disso, né? Um exemplo claro é o caso da Daniela Pérez, né? Não sei se vocês lembram do caso da Daniela Pérez, acho que a gente já até comentou em algum momento, o caso da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, autora de novelas da Globo, e personagem principal de uma novela da Globo antiga, dos anos 90, que ela é morta, essa atriz é morta pelo Guilherme de Pádua, que era um outro ator que fazia par romântico com ela na novela. Ela é morta, né, com facadas, tesouradas, etc. Então se começa uma campanha global, uma campanha midiática naquele momento, para que as punições dessa natureza fossem tratadas com mais firmeza, com punições mais graves, né? É aí que a gente vai entrar sobre punição, né? Como a sociedade queria punir a mais aquele instrumento, aquela pessoa, certo? Bem, é interessante a gente pensar que, por mais que a campanha tenha sido feita principalmente pelo fato de que o Guilherme de Pádua era um réu primário, ia ficar pouco tempo preso, e o desejo, a ânsia social era que a punição se desse a ele de forma mais, um braço forte da lei. A lei foi aprovada, essa que é a lei que vocês conhecem, chamada Lei de Crimes Hediondos, onde deixou mais grave crimes, por exemplo, como o crime de homicídio qualificado, certo? Só que o Guilherme de Pádua não teve a punição por essa lei. Claro que não. Por mais que a lei tenha se inspirado de uma campanha a partir dele, ele cometeu o crime antes da lei, né? Então significa ao mesmo tempo dizer que a lei penal, ela não qualifica mais o instrumento da pessoa, né? A lei penal, ela não olha para o corpo, a lei em geral, né? A lei penal olha para o caráter jurídico do instrumento da pessoa, né? Então aqui vem um rompimento bem interessante dessa estrutura, no sentido de que esse novo paradigma do direito penal, da punição,
ele deixa o suplício de lado e ele passa a ter um caráter universalista. E a gente falou aula passada da importância para a política desse caráter universalista, né? Quando a gente deu aquele exemplo da peste negra, né? Onde os próprios vizinhos que faziam a vigilância da pessoa quanto à sua manutenção, não mais o Estado, mas a própria estrutura social passa também a ter poderes, porque aí vem a ideia de igualdade, né, que também é um caráter jurídico, né, de qualificação do sujeito. O sujeito é qualificado pela sua liberdade, pela sua igualdade. Sendo assim, a gente pode perceber com isso que esse caráter jurídico de igualdade dá um novo sentido para a estrutura de punição, né? Agora a punição ela não é mais modelar, agora a punição ela não é mais exemplo social, né? A punição agora é uma estrutura essencialmente jurídica que atinge o poder quanto a bios, que atinge seu caráter de qualificação como pessoa, né? E universalmente, o novo modelo punitivo ele não atinge teoricamente ou juridicamente a pessoa em si, né? O novo modelo, ele atinge qualquer pessoa, né? Qualquer estrutura de pessoa. Mas é claro que com esse sentido, né? Esse novo sentido de punição, a gente vai ter um efeito social sobre a estrutura punitiva muito diferente do efeito social anterior, né? Porque o efeito social anterior ele tinha legitimidade. Existia um sujeito, existia uma pessoa, existia um indivíduo, né? Existia um indivíduo específico. E esse indivíduo específico, ele decidia sobre a punição. Hoje em dia, a partir do princípio da igualdade, né, todas as pessoas são responsáveis pela punição. Então, o primeiro momento, a gente vai estar tratando uma ideia de punição generalizada, em que todos estão sujeitos à punição pela sua ideia de igualdade, né? Então, toda a sociedade, todos aqueles indivíduos, toda aquela bios, está sob a égide do poder, né? Quando a gente for tratar em breve a ideia de vigilância, etc., a gente vai começar a ter outros exemplos disso, né? Mas vejam só, pessoal, isso tudo ela vai começar a ter um efeito social muito interessante, né? Porque aqui não se ostenta mais, lembra a ideia do suplício ostentatório? Aqui não se ostenta mais o suplício. Aqui a gente não tem mais em praça pública o igual sendo punido e ostentado pelo seu ato social, correto? Muito pelo contrário. Aqui a gente vai ter um instrumento de diferenciação social. A partir do momento que a punição, a forma punitiva se torna o centro do direito penal, né? A forma onde a pena ela começa a qualificar a gravidade do instituto penal, ou seja, quanto mais útil é o tempo que você passa sendo punido, mais grave é o seu fato social. Isso toma em pé de igualdade e separação ao mesmo tempo, né? Porque aí a gente está diante de uma nova forma punitiva que a gente pode tratar a partir de uma estrutura que a gente vai chamar de utilitarismo, né? Que é a pena utilitária. A pena utilitária, ela está intrinsecamente ligada com a nova ideia, porque elas nascem mais ou menos no mesmo período, com a nova ideia de redistribuição de trabalho, né? O trabalho ele passa a ser, depois da Revolução Industrial, uma forma de utilidade, né? Uma forma útil de determinação, né? O trabalho passa a ser útil, ele passa a ser medido pela sua liberdade. Você não é mais escravo, você não mais é obrigado a trabalhar, você não mais precisa, para ganhar dinheiro, para ter sua determinação, meios de produção, você não precisa mais de estruturas de
venda, ter um produto de venda. A partir de agora, você pode objetificar, valorar, dar axiologia ao seu próprio trabalho. E esse trabalho tem que ser socialmente útil, né? E é esse o movimento mais interessante, né, que aqui a gente pode chamar de tempo abstrato do trabalho, né? É o valor dado ao seu trabalho, é o valor social do tempo empregado para que aquele trabalho tenha seu valor, né? É o valor em abstrato, né, do trabalho. O que significa valor em abstrato do trabalho para a gente tentar entender a punição aqui, né? O valor em abstrato do trabalho não vai ser só baseado no preço daquilo que você produz, sabe? Aquela ideia de mais valor, por exemplo, né? Ou seja, você trabalha para alguém produzindo livros. Esses livros custam tanto, esses livros têm que dar tanto de lucro, então sua parte dentro desse cálculo é uma matemática dentro do preço do objeto, mais o preço, o preço do objeto, o preço de venda do objeto, o preço do lucro, isso vai dar resultado do seu salário. Não. Agora a gente tem um valor abstrato aqui, um valor de mercado, um valor flexível, um valor que depende de demanda, de procura, que vai ser a ideia de valor abstrato do trabalho, né? Porque perante a estrutura econômica, todos os valores são iguais. Então aqui a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor abstrato, a gente está falando daquilo que dá valor subjetivo, social ao seu trabalho. É a mesma coisa que dá valor social abstrato, por exemplo, a uma pepita de ouro, né? A dificuldade de encontrar, né? A qualidade, etc. Então, por exemplo, se você tem muitas pessoas trabalhando em uma área só, né? E, consequentemente, você tem muitos desempregados, uma reserva muito grande de pessoas, o valor abstrato do seu trabalho diminui. Então, aquele trabalho ele não tem socialmente, isso é uma lógica, tá? Isso é uma lógica de capital, isso é uma lógica da estrutura moderna. O seu trabalho que tem muita gente fazendo, tem muita gente desempregada, tem muita gente na fila querendo emprego, ele necessariamente tem menos valor social, ou seja, menos valor abstrato, do que aquele trabalho que ninguém faz, né? Aquele trabalho difícil de ser encontrado. Ou seja, o valor do trabalho ele passa a ser útil de acordo com o seu valor de mercado. O trabalho passa a ser uma mercadoria. E isso parece muito óbvio na cabeça de nós modernos, né? Porém, não é tão óbvio assim, porque é uma novidade até aquele momento, né? Naquele momento isso passa a ser uma novidade. Ou seja, o trabalho ele passa a ter um valor abstrato, um valor social, um valor de mercado. O trabalho passa a ser uma mercadoria de conceito social, de axiologia social. A nova estrutura punitiva ela empresta esse conceito do trabalho útil, da utilidade, do utilitarismo do trabalho, a partir do conceito de punição, né? Ou seja, a punição ela passa a ser lida pelo seu valor abstrato, pelo seu tempo abstrato, né? Qual que é o tempo abstrato do trabalho? O tempo abstrato do trabalho é quanto tempo demora para fazer, a dificuldade que aquilo é, o valor social que aquilo exige. Qual que é o tempo da pena? O tempo da pena ela está de acordo com o valor social aplicado àquele crime, né? E a retribuição específica que dá um tempo em concreto que a pessoa vai ficar presa, né? Ou seja, quanto mais tempo a pessoa fica presa, mais justo se torna a retribuição do trabalho útil, do trabalho da pena, da punição, do trabalho social, da disrupção da estrutura social, né? Vocês conseguem entender isso? Vejam só que interessante. Na verdade, inclusive, Foucault chama a atenção que a pena ela é a forma mais justa de retribuição de trabalho específico social, do que o próprio trabalho, né? Porque, veja, há uma certa igualdade jurídica entre a aplicação da pena. O crime é furto, a pena é de tanto a tanto, então você vai ser categorizado dentro desse modelo. Diferentemente do trabalho social fora da prisão, em que seu trabalho ele pode ser menos valorizado do que realmente é. Então Foucault fala, na verdade, a forma de trabalho social, trabalho útil, o tempo abstrato do trabalho mais bem calculado é o valor da pena social do que do próprio trabalho. O modelo da estrutura capital sobre o trabalho está muito mais perfeito dentro da estrutura punitiva do que na estrutura sociológica, do que na estrutura do trabalho material, do trabalho do serviço
social, né? Então a pena ela passa a ter um valor útil social. Quanto maior a pena, maior o valor abstrato do tempo da pena, do crime. O crime, a pena, a penalidade criminosa, ela se baseia nessa nova estrutura moderna a partir da estrutura do trabalho, né? Do próprio trabalho social. É extremamente interessante isso, no ponto de vista em que a gente começa a pensar, o Foucault começa a trazer questões para a gente aqui, em que a pena ela deve se apresentar útil como um valor social e não mais útil do ponto de vista ostentatório, do ponto de vista modular, né? A pena não tem mais um sentido unilateral de exemplo social, porque ela não tem, tanto que a pena já é determinada não como um exemplo, mas como uma consequência de ato livre, né? É uma consequência de ato livre. E essa pena, essa consequência de ato livre, ela necessariamente tem uma função retributiva, né, do ato a partir de uma abstração de tempo e de valor, né? Ou seja, a pena agora, ela não é mais determinada como exemplificação, mas ela é colocada a partir de uma diferenciação. Diferenciação de utilidade abstrata do tempo social relativo àquela disrupção, aquele defeito, aquele déficit de ordem dentro da sociedade. Então, aquele que comete o crime, ele não é mais punido no seu próprio corpo como exemplo social para que ele não seja feito. Não, aquele que descumpre o pacto social, descumpre as liberdades individuais relativas ao contrato, ele agora vai ser retribuído pelo Estado por um tempo abstrato específico à sua ação. Então ele não é mais exemplo para ninguém, porque ele está em pé de igualdade com as outras pessoas. Agora ele é separado. Aquele sujeito ele deixa de estar parte do pacto social e passa, a partir de um tempo abstrato de trabalho, a estar em outro meio, separado, disruptivo, fora do meio social. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Professor, certo, falando assim. Raniel, Eduardo. Professor. Presenças fortes aqui. Uma dúvida aqui. Professor. Dá para ouvir? Vocês pensarem nisso, ver se tem alguma dúvida. Professor. Ok. Uma dúvida, prosseguimos. Bom, pessoal. Então, aqui, mais mecânica, determinação de tempo. Essa coisa aqui. Bom, tava mutado aqui. Eu não vi se alguém fez alguma pergunta ou não. Eu tava com som baixo no meu computador aqui. Dá para ouvir, professor? Dá para ouvir sim, Raniel. Agora eu tô ouvindo. Ah, tá. Então, é que o senhor citou, por exemplo, o furto, né? Sim. E a pena do furto é uma reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Nessa pena foi aplicada a teoria Foucaultiana, no caso aqui do código do nosso ordenamento jurídico? Entendi. Basicamente, sim. Raniel, é bem interessante essa sua pergunta, porque a ideia aqui, eu gosto muito dessa ideia, porque a maior determinação radical de penas no Código Penal brasileiro é o patrimônio, né? Não sei se você já percebeu isso. A parte mais ostensiva do Código Penal é aquela que determina o patrimônio. A parte mais bem escrita do nosso Código Penal, mais bem resolvida do nosso Código Penal, é a parte de crimes contra o patrimônio. Né? Apesar de, por exemplo, o roubo, o latrocínio envolverem o corpo, envolverem a relação física da pessoa, a agressão,
a violência física, ela só ocorre, para que seja latrocínio, para que seja roubo, só ocorre em detrimento do patrimônio, né? Ou seja, aqui a gente pode ter uma noção bem fundamentada sobre o valor social, né, o valor social da pena, quando a gente analisa os crimes do patrimônio. A gente coloca ali, o furto, ele tem uma consequência jurídica, né, uma consequência social, perdão, mais abrandada do que o roubo, né? Só que o furto é mais contumaz em sociedade. O furto é mais contumaz em sociedade. Ou seja, ao mesmo tempo que tecnicamente o furto é só um desvio de patrimônio, é só um desvio, uma transferência de patrimônio, o valor social dado a esse sentido é quanto a seu peso social, a quantidade de furtos, ou seja, uma simples subtração, uma transferência de patrimônio, uma transferência não autorizada de patrimônio, justifica uma pena de 4 anos máxima? Porque veja a distância, é de 1 a 4. Se a gente for pegar em porcentagens isso, né, é um grande salto, né? De 1 a 4 anos mais multa. É exatamente aí. Aqui a gente não tem, por exemplo, uma transferência de patrimônio que pode ser, por exemplo, de um objeto de pequeno valor. Claro que aqui a gente vai lidar com o princípio da insignificância, novas estruturas sociais modernas, mas aqui a gente vai estar falando, por exemplo, não importa se o cara é primário, se o cara furta um valor, valor aqui como preço, ele vai furtar uma bicicleta ou ele vai furtar um computador caríssimo, ultrabook de 20 mil reais. Se o furto foi, a coisa estava ali, o acesso dele ele pegou e saiu e o cara é primário, ambos terão um valor social de 1 ano, né, tecnicamente. Ou seja, continua sendo um detrimento alto de valor social. Esse 1 ano ele significa muito mais a vontade punitiva social, porque aquele que furta é indesejável, do que necessariamente se a gente for comparar com roubo, por exemplo, que a pena é muito maior, né? Ou seja, aqui a gente está falando basicamente que a gente está tratando um furtador, um ladrão de menor potencial, como mais um indesejável social, um problema social que a gente quer afastar. A gente pressupõe que esse furtador não vai ser de única vez, ele vai ser contumaz, então essa pena vai se expandindo em cada prisão que ele tiver e mais afastamento social a gente vai ter nele, né? O furto ele está lá muito mais pela estrutura de repetição do que a estrutura. É muito difícil você ver uma pessoa que vai ser presa por furto em uma vez, porque furtou uma vez ali por um lapso de vontade em algum momento, né? Se pressupõe do furto pessoas específicas a serem presas por isso, né? Se espera do furtador que ele seja de determinado segmento que reitere a força dele em sociedade, né? Alguma coisa aí, Raniel? Algum comentário? O furto, então, no caso, ele é um crime patrimonial, correto, professor? Puramente patrimonial. Certo. Então, assim, a multa vem como uma espécie de restituição do valor que foi subtraído, não é? Não, aí tá. Isso que é interessante. Quando o crime acontece, o crime contra o patrimônio acontece, ele deixa de ter sua realidade específica sobre o plano real. Ele não tem mais a ideia do patrimônio, né? A ideia do patrimônio que foi furtado. Isso essa sua pergunta é extremamente interessante, vem de encontro com o que a gente está falando aqui. O direito penal, ele não tem o condão de retribuir a vítima. A vítima não é ninguém no direito penal, porque não tem essa estrutura unificada de determinação de pessoas no direito moderno. A vítima não tem nada, tanto que da vítima é retirada a estrutura de punitividade, né? O Estado passa a ser... Existe uma vítima, mas a vítima não é ninguém no processo. Ele, no máximo, é mais alguém para corroborar com o crime, né? A multa, ela tem um condão que ela vai ser determinada a partir da capacidade de pagamento da pessoa, né? A partir das estruturas específicas em que a pessoa vai estar envolvida no crime. A multa não vai ter nada a ver com o valor do patrimônio furtado. O objeto furtado ele já não tem mais sentido jurídico.
Ele teve só o sentido social. Não importa mais ao direito aquele sentido jurídico. O objeto, se for recuperado, vai ser devolvido. Mas não é a intenção primeira do direito, né, do direito penal. A intenção primeira do primeiro direito penal é a punição. E a punição ela também vai ser, isso muito mais modernamente, mas ela vai ser colocada também em sentido patrimonial. Ou seja, a multa. A multa vai ser definida não pelo valor do objeto furtado, mas vai ser definida pelos padrões valorativos daquele sujeito que cometeu o crime. Alguma questão aí? Então, nesse caso aí, acaba com a utilidade, né, da punição, professor, que a teoria Foucaultiana adota? Não, é aí que tá. Porque a utilidade não é a sociedade. A utilidade é a ordem, é o poder de Estado, é o biopoder. A leitura dessa utilidade, ela não está quanto à pessoa que sofreu o furto. Tanto que o fato real do crime, ele é lido pelo Foucault só como um fenômeno de liberdade. Todo mundo pode cometer crime. O sentido do biopoder não é devolver, não é a estrutura de Talião, né? Você devolver olho por olho, dente por dente. A estrutura do crime é separar. A punição ela vem para separar. A punição ela não vem para fazer o cara que furtou devolver o bem a quem foi furtado. Ela tem um sentido muito maior socialmente. Que o primeiro é ignorar a vítima, ignorar a pessoa. A pessoa não tem mais sentido aqui. É a categoria do bios. É a qualificação jurídica e política, né, que tem qualificação agora. O objetivo final da pena é separar. É tirar aquela pessoa de sociedade. É separar a pessoa para outra função social. É classificar ela a partir do elemento de punição. A vítima não é parte nesse sistema. A vítima é só mais uma função social. Quem tem função específica nesse sistema é a punição em si. A punição, no paradigma moderno, ela é o centro. Ela é o centro de diferenciação. Diferenciação em quê? Ao cidadão comum, ao cidadão aqui como qualificação política e jurídica, ao cidadão da sociedade, ao cidadão do contrato social e o cidadão punido. Esses dois agora, eles passam a ter uma qualificação jurídica diferente. E é aqui o ponto central do Foucault. Aqui você não tem mais o suplício, aqui você não tem mais o exemplo, mas aqui você tem uma diferenciação em quem é o cidadão social e quem é o delinquente. Principalmente esse exemplo dos crimes patrimoniais são muito interessantes, porque o delinquente ele é delimitado aqui muito bem, né? Porque, vejam, o homicida, por exemplo. Né? O homicida é sempre um exemplo muito interessante. Porque quem é o homicida? O homicida é uma faixa muito pequena da sociedade. O homicida. Porque, normalmente, quem é preso, quem é julgado com resultado morte, são a partir de crimes patrimoniais. São aqueles que matam para chegar ao objetivo patrimonial. O crime de homicídio ele é muito difícil, é só ver a quantidade de júri popular que tem na sociedade. Né? O crime de homicídio ele é tão complicado do ponto de vista jurídico, porque normalmente quem é homicida é aquele que cometeu um crime por uma força muito específica da sociedade. Agora, aquele que comete o crime patrimonial é aquele que deve ser separado. É aquele que não importa a sua face, aquele que não importa a sua qualificação de pessoa, assim como não importa a vítima. O que importa é que ele seja desqualificado quanto ao seu instrumento social. É interessante aqui a referência que o Foucault vai fazer para falar. Para que a gente consiga entender essa utilidade da pena, né? A pena como separadora do instrumento social, a pena como separação social, como determinação específica da bios, ou seja, qual que é a bios qualificada de um cidadão, qual que é a bios qualificada de um delinquente. A gente vai ter que encontrar na gênese, na genealogia da pena, da onde essa pena, da onde essa ostentação some e onde essa sociedade punitiva começa a nascer. Né? Então, o Foucault vai falar para a gente aqui que, basicamente, a pena, essa estrutura de pena como utilidade social, ela vai nascer muito bem da estrutura do manicômio, né? E não da pena em si. Ela vai nascer na estrutura da loucura.
Porque a primeira grande questão aqui, né? O que é loucura? O que a gente pode determinar como loucura? É muito complicado, porque, veja, o médico, quando ele determina que você tem uma trombose, ele tem uma instituição fática, né? Ele tem lá um exame, ele tem uma possibilidade visual, ele tem uma possibilidade biológica, matemática para definir a sua trombose. Quando o médico te define como louco, é uma subjetivação específica do seu comportamento social. É uma pena. Para o Foucault, a loucura é uma pena. É uma pena, é uma penalidade delimitada sobre a régua da normalidade. É uma delimitação sobre a régua da normalidade. Significa dizer que dentro dessa medida de normalidade existe uma possibilidade aceitável de comunhão social. Então, dentro dessa comunidade, determinados comportamentos são aceitáveis e normal. Fora desse comportamento, esse comportamento começa a ser incômodo, começa a ser indesejável, né? Isso, pessoal, mas isso é muito estranho, porque louco é louco, a gente vê que o cara é louco. Não, ó, a grande tese do Foucault é essa, né? Vocês sabem, o Foucault, a formação jurídica do Foucault é dentro da psicologia, né? Inclusive, o próprio Michel Foucault passou um tempo internado no manicômio por conta de uma questão que o Foucault era homossexual, né? E ele foi internado por conta disso. Aí que tá. Em determinado ponto social, em determinado ponto da sociedade, uma questão como homossexualidade, que inclusive na época era chamada de homossexualismo como uma referência de doença, era considerada uma doença mental. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, da ideia da histeria. A histeria era um comportamento feminino, por muitas vezes, atribuídas a funções hormonais, que determinavam a loucura, né? Isso é inaceitável. Hoje, querem ver um exemplo próximo da gente? O autismo. O autismo hoje tem um tratamento muito mais presente de inclusão em sociedade do que há pouco tempo atrás, onde pessoas autistas eram determinadas como loucas, né? E é aqui que está a grande questão. Eu quero continuar falando sobre isso ainda na aula que vem, mas eu já recomendo desde já, isso é uma recomendação preciosa, eu peço, por favor, que vocês façam isso. Eu vou mandar até o link no grupo de vocês, de um documentário chamado Holocausto Brasileiro, que diz respeito a como era no nosso passado recente do Brasil, como os loucos, quem eram os loucos e como eram tratados os loucos dentro do manicômio, lá em Barbacena, em Minas Gerais, né? Ou seja, o Foucault ele explica isso de uma forma bem interessante. Ele fala assim, vamos imaginar um mundo hipotético. Um mundo hipotético. Onde nós não vamos saber quem são os loucos. Onde os loucos vivem entre nós. Então imagina na sala de vocês aí, tem vocês e loucos, porque eles não são diferenciados. Eles são loucos no meio de nós. Como que você saberia, e essa pergunta que o Foucault te faz, como você saberia que você não é louco? Se não há uma medição específica de quem é louco e quem não é, como você vai saber que você não é? A grande questão para o Foucault aqui é que a loucura ela é uma estrutura punitiva. Ela é uma estrutura de exceção. Exceção àquilo que não é normal, né? E aquilo que não é normal é uma aceitabilidade sobre o comportamento social previsível. Aquele comportamento social que não passa credibilidade, que não é aceito, é incômodo socialmente, o que se faz com esse louco? Pune. Com o quê? Com seu tempo em manicômio. É a partir de... Então a gente vai falar mais disso na aula que vem, né? Mas é a partir dessa função aqui que a gente pode começar a pensar que o Foucault vai pensar que, assim como o meio da loucura,
sobre aquilo como evolui no meio social, aquilo que é socialmente aceitável como louco e aquilo que não é, aquilo que merece estar no manicômio, aquilo que não merece estar no manicômio, a gente vai pensar na estrutura criminal, que a estrutura criminal se vale da mesma estrutura para definir o que é crime. Ou seja, o que é aceitável socialmente, o que não é, para que a sociedade, a ordem da sociedade, a estrutura do contrato permaneça útil na sociedade. Como extirpar aquilo que é socialmente desagradável, quanto à manutenção de uma ordem delimitada pela estrutura do BIOS, pela estrutura da qualificação política, para que a sociedade permaneça dentro do status quo. E isso para o Foucault é tão claro, porque assim como meios de loucura, que são determinados como sim ou como não, loucura ou não, o crime, o Foucault diz para você, o que você acha hoje que é crime, amanhã pode não ser. Né? Assim como já é. Né? Assim como a gente sempre tem que dar o exemplo que num passado recente do Brasil, mais inclusive o último país do mundo a abolir a escravidão não era crime. Né? A gente tem que pensar que até pouquíssimo tempo atrás, se a mulher ela engravidasse ou casasse com seu estuprador, o crime era extinto, porque o estupro era um crime pensado só da via da virgindade, da pureza. A gente tem que pensar que diversos crimes do passado não existem mais, né? Logo que é até interessante, né? Logo que a escravidão foi abolida no Brasil, né? Apareceu na estrutura brasileira o crime de vadiagem. Né? O que era o crime de vadiagem? Você está fazendo nada na rua. Então, olha que interessante, você abole a escravidão, joga milhares de escravos na rua, com uma estrutura social de racismo e delimitação de quem é aquela pessoa já pré-estabelecida, aquelas pessoas desempregadas, sem lugar para morar, moram nas ruas e são premiadas com crime novo, que diz aquele que é vadio tem que ser preso. Então isso já foi crime. A vadiagem já foi crime. Né? Tem vários exemplos desse tipo de crime, não precisamos ficar entrando nessa questão, mas a grande questão é a mudança social muda a régua de indesejabilidade. Assim como na loucura, na punição, agora a gente precisa sempre, virtualmente, de acordo com o tempo útil da sociedade, né, delimitar o que é crime e o que não é, dentro de um espaço útil daquilo que é aceito como desejável dentro da sociedade. Aquilo que é incômodo, que é indesejável, se separa por meio da pena. Né? Se separa por meio da estrutura punitiva, por meio da estrutura da pena. Então, a pena ela vem para tirar a função do corpo da punição, a função do suplício, para evitar a unilateralidade do poder, para distribuir um poder de uma forma microfísica para que toda a sociedade seja vigilante contra a estrutura do crime, contra todos possam ser tratados de forma igual quanto à punição, mas ao mesmo tempo para diferenciar as pessoas normais em sociedade daquelas indesejáveis, a sua separação específica, para que as pessoas possam ser separadas quanto à sua função específica em sociedade. Né? Essa é a chave dessa estrutura do Foucault para a gente tentar entender o porquê da pena. Né? E assim como o Raniel falou, a pena tem essa estrutura específica de dizer, por uma medição útil, não quanto à vítima, não quanto ao crime em si, mas quanto ao bios que rompe com o pacto, qual é a sua retribuição útil perante a sociedade, de qual vai ser a gravidade daquela pena que qual você vai sofrer. Ou seja, a multa é uma forma bem específica de punir pessoas que você não quer separar a multa específica. Você tem a certeza, né, se uma pessoa, aqui do ponto de vista Foucaultiano, claro, se uma pessoa sem os meandro social de separação, de delinquência, comete um crime desses, a pena de multa é suficiente, porque não há necessidade de você separar esse cara. Você tem que separar aquele que é indesejável socialmente. Né? É aquela velha discussão sobre quem é preso por tráfico no Brasil. Né?
sabe aquela velha discussão sobre pessoas de alta classe que vendem drogas dentro de universidades caras e tudo mais, e com esse cara não acontece nada? Com Foucault isso é muito real. Né? Dentro da leitura do Foucault, a gente está trabalhando aqui com essas pessoas no fenômeno social poderem se manter em sociedade porque elas fazem parte de uma estrutura normal. Ou seja, no fim das contas, para o Foucault, não é o crime em si que determina a função da utilidade do crime, mas a possibilidade de quem deve ser atribuída a separação da delinquência, para que a gente possa determinar exatamente quem a gente deve separar pela sua indesejabilidade social. Né? Essa é a função especial aqui. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Ô, professor, Diga, Daniel. em 2018, eu estou olhando aqui no Código Penal, teve uma inclusão pela Lei 13.654 no artigo 157. Certo. E no parágrafo 3º, inciso 2º, se a violência corporal, no crime de roubo, resultar em morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Antes, então, de 2018, isso aqui iria ser considerado um homicídio, né? Pela aquela teoria de que o crime mais grave absorve o crime menos grave. Não necessariamente. A única questão é que você tinha outras estruturas, como crime pré-ter-doloso, algumas outras estruturas de direito penal, só que não se dava essa gravidade, né? Porque aqui a gente está trabalhando com as penas máximas do direito penal, né? Agora não mais, né? Porque teve aquela reforma da lei anticrime que aumentou, acho que para 40, né? Anos. Mas, enfim, aqui a gente está colocando o resultado morte dentro de uma estrutura específica. Qual que era a sua intenção? Sua intenção era acessar a transferência do bem. E agora você, para chegar a isso, dolosamente, você matou alguém. Teve um resultado morte. Então, aqui, basicamente, a gente está falando aqui, a gente tem um criminoso, um delinquente do patrimônio, e para chegar no seu objetivo de furtar, de subtrair, né? Ele vai ser capaz, inclusive, de tirar a vida de alguém. Então, a nossa separação contra essa pessoa é uma separação mais drástica. Antes dessa modificação, se eu não me engano, a questão é que a pena mínima era menor, alguma coisa assim. Ela já tinha essa função específica, né? Só que eu acho que tinha uma pena mínima menor. O que acontece é a lei tentando deixar ainda mais grave a forma de separação do ponto de vista do Foucault, né? Você mitiga outro sentido da pena, deixa mais simples em outro sentido da pena, como no furto, mas deixa mais grave quanto ao sentido do roubo. Então, você dá mais atributo social, você dá mais valor social a esse latrocínio, né? A esse modelo de crime com resultado morte, você dá mais valor abstrato, né? O tempo abstrato desse crime conta para a sociedade muito mais do que se não tivesse obtido o resultado morte. Nossa, Raniel. Chegou uma mensagem do Raniel aqui. Eu falei, o que o Raniel tá me falando comigo aqui, falando comigo no WhatsApp? Não, mas é outro Raniel. Sabia que tem outro Raniel na faculdade? Raniel do primeiro ano. Deve ser os dois únicos de Maringá. Provavelmente. E aí, pessoal, mais alguma questão? Ô, professor, uma última coisa. Eu só acho que o Foucault descobriu uma coisa que os baianos já sabem há muito tempo: trabalhar é um castigo. Eu falo. A sabedoria do Foucault, ela é interessante, mas ela é muito atrasada. Tem muita gente que já sabia disso há muito tempo. Exatamente. Faltou escrever. Baiano sendo baiano. Tão certo, sempre estiveram muito à frente de nós, Ivan. Sempre estiveram muito à frente de nós nos seus conceitos. Beleza, pessoal? Então, a aula que vem a gente discute disciplina dentro da punição, né? A gente continua com isso daqui. Acho que 1 horinha de aula tá bom por hoje. Daqui a pouco essa aula está no YouTube, daí a gente conversa, daí vocês podem rever e eu estou disponível para outras perguntas
tanto na aula que vem quanto pelo grupo. Eu vou mandar no grupo o documentário do Holocausto Brasileiro. Gostaria muito que vocês assistissem quando tiverem um tempinho livre aí. É muito importante para essa aula. Mas eu falo lá no grupo. Mais alguma questão? Por mim, fechou. Então, beleza, então. Tchau, pessoal. Tudo de bom. A gente se fala semana que vem. Valeu, professor. Falou! Valeu, valeu.